Ô, Rê, qual que foi a palavra que você usou hoje de manhã para falar sobre esse capítulo? Putz, não sei. Você falou? Eu não lembro exatamente qual foi a palavra, mas eu achei que ele foi um respiro, assim, no livro. Foi um bagulho mais light. Então, mas eu fiquei um pouco agoniada com as histórias assim, que eu não gosto nem de falar de violência, assim, sabe? Então, na hora que eles começam a falar, eu fiquei agoniada. Vontade de chorar. Pera, eu li o capítulo certo, né? Mas isso é foda, É o depende. 11. O 11. Ah, tá. Porque a Rê falou que deu uma respirada, acho que eu li o capítulo errado. Então, Não, mas quase é que que eu esse daqui chorei. não mexeu comigo. Mas não mexeu comigo, porque eu não tenho esse problema. O outro da raiva é muito pior, porque eu sinto raiva toda hora, né? Toda hora não, mas eu também achei. tipo, raiva é um negócio que eu sinto mais. Eu não sinto vontade de bater nas pessoas. Não, então, mas sabe Também qual não. que foi a parte que para mim que foi complicada? Quando ele fala das punições que também pode incluir, tipo, retirar privilégio. Tá. Vou contextualizar melhor. Não é que foi, tipo, super tranquilo, é que o 10 foi muito difícil para mim. Aí esse daqui foi só difícil. Entendi. Então eu, tipo, considerei ele Entendi. um alíviozinho. Mas tem umas coisas que eu achei difícil também. Isso daí que você comentou agora é complicado, isso né? para mim tem uma interrogação aqui, assim, né, nessa página 226, aqui embaixo, quando ele fala eu falo, tá, e aí, né? Tipo, porque ele fala, outra forma de força punitiva é a retirada de alguns meios de gratificação, como quando os pais cortam a mesada ou permissão para sair. Então, ele fala de culpa também, que usar a culpa também. É isso que eu também achei complicado. Mas aí eu quero saber, porque a Super Nani me ensinou, e eu uso lá com os meus alunos, entendeu? Que se eles não se comportam, eu não ponho Just Dance no final da aula. O negócio da ameaça, né? Eu ponho Just Dance no final da aula, videozinho para dançar. Então mas é isso. E aí, se eles não se comportam, eu não ponho. E agora o livro, ele vem e me fala, você está fazendo tudo errado, Tiesa. Aí agora a minha pergunta é, o que eu faço? Vamos fazer estudo de casa, gente? Eu fiquei com esse mesmo problema por causa da idade. Porque, assim, se fosse uma pessoa de, sei lá, uns alunos de 16 anos, eu acho que você teria outros meios para dialogar. Mas com criança, eu também não sei como fazer. Não, mas, gente, justamente com criança... Sem usar chantagem, sem usar violência. Não, mas é o mais perigoso, justamente. Logo. Mas como que faz, então? Não, eu acho que justamente com criança. Não, então, é que ele não tá falando, ele tá falando o custo disso, né? No fim, é como se fosse assim, você tem que fazer a pessoa que se identificar e querer fazer porque ela quer, não por causa de uma ameaça, não por causa de uma recompensa e tal. Ou seja, é o mais difícil, mas ele fala que você tem que meio que tentar mostrar o valor daquilo para a pessoa querer, tipo. É porque ele fala que não adianta nada a pessoa fazer não pelo motivo certo. Isso, que não é sustentável, né? Então, mas aí eu comecei a pensar, falei, nossa, a gente né? Eu pelo menos fui educada com muitas ameaças, sabe? Muitas ameaças. Se não Vou fizer chamar isso, o seu vai pai, acontecer imagina. aquilo. Não, várias coisas. E aí até a parte, é que aqui ele tá falando só da ameaça mesmo, dessa força punitiva, né? Acho que o prêmio, a recompensa, acho que não é um problema, né? Depois, tipo, você conseguiu, aí você é premiado, aí tudo bem, né? Vai que no próximo capítulo ele fala que não pode dar recompensa. Mas, Tias, é isso, tá resolvido o seu problema, entendeu? Você só tem que falar, não é tipo, não vai colocar o Just Dance. Você só coloca o Just Dance quando eles fizerem tudo certo. Aí eles falam assim, Miss, hoje vai ter Just Dance? Aí eu só falo não, que não vai ter e não dou motivo, e eles nunca vão entender porque não, que não não tem. Não, peraí, Tereza, mas por que você gostaria que eles assistissem é de assistir ou de ouvir? É de dançar. De dançar, eles gostam. Por que você gostaria que eles colocar isso para eles? Não, porque eles gostam. Eles têm que fazer? Não, isso, porque ela eles quer gostam. saber o que você quer recompensar, na verdade. Né? Porque eles tipo gostam. de atitude você quer recompensar. Tá. Isso. Então, assim, você gostaria. Aí você pode pensar assim, Miss, a gente vai ter o Just Dance no final da aula. Aí você pode falar, eu sei que vocês gostam muito. E assim como eu também gosto de conseguir dar aula em silêncio. Mas olha só, mas olha só, gente.
Eu já tentei, já cheguei lá, pessoal, vamos ter hoje uma aula super gostosa, vamos ter Just Dance no final, vamos sei o quê. O que a gente tem que fazer, então, para ter o Just Dance no final? Aí eles falaram, né? A gente tem que fazer atividade, tem que se comportar. Aí você tem que fazer o quê? Então, experimentar a sala do não fazer nada. Igual ele propõe, que eu achei lindo isso. A sala do não fazer nada. Não, mas... Mas quantos anos tem suas crianças? Não tem possibilidade, Bruno, não tem possibilidade não, da sala sei, não fazer imagina. nada. Não, assim, Então, seria sensacional, mas... Não, mas quantos anos eles têm? Elas sabem, né, o quê? Eu tenho uma turminha de 6, 7 e também uma turminha de 8 anos. Ô, Tereza, aí eu acho que pode funcionar você ler sobre disciplina positiva, sabe? Fazer pesquisas assim. Então, e eu já vi só muito tem assim que inverter o discurso, tipo, tentar falar, tipo, se vocês fizerem a tarefa rapidinho, dá tempo de ter um Just Dance. Tipo, e aí, não como falar, você falou que eles se falam, vocês não são fizerem, não vai ter. Sem ameaçar, né? Começar a como eles sabem, esses... tem umas coisas de falar assim, de tipo, anotar, visualizar os compromissos, sabe? Tipo, antes da aula, ou gravar, né? Tipo, falar assim, vocês sabem quais são? Aí vamos deixar escrito aqui no chat, sei lá, num lugar. Aí no fim da aula eles retomam, tipo, então eles sabem o que é, né? Foram eles mesmos que escreveram. Exatamente, você pode... criança tem dificuldade de entender tempo, né? Então, às vezes, se você fragmentar a aula, primeiro a gente vai fazer isso e isso, depois Just Dance. Sabe, colocar, talvez, sabe, inserir já o Just Dance. Isso eu faço. E aí eles vão, aí você vai dando check, só falta mais isso aqui. Olha, infelizmente não vai dar para fazer o Just Dance hoje, porque a gente ficou muito tempo aqui tentando tirar o Joãozinho de cima do lustre, sei lá, não sei. Mas eu achei isso bem desafiador, principalmente com criança, esse negócio de não usar culpa, não usar... Porque... Ameaça, mas não funciona. Crianças não tem, tipo... maturidade. Eu não tenho maturidade emocional, às vezes, para lidar com isso. Pois é. Mas eu achei incrível o quanto que está difundido na nossa sociedade, né? O uso da força punitiva. Sim, da mesma forma, por exemplo, eu já vi você falar, você recompensar a criança por coisas que ela tem que aprender a fazer, né? Também falam que isso não faz muito sentido, né? A solução, Bruna, é jogar assim e largar, não fazer nada. Entendeu? Gente, é muito difícil, né? Mas eu achei legal quando a gente fala lá das perguntas, né? Das perguntas que tem que fazer, né? Então, quais as razões que eu quero que a pessoa faça, né? O que eu estou pedindo. Que eu quero que essa pessoa faça, que motivos desejo que essa pessoa tenha para fazê-lo. Acho que essa é a sua questão, né, Tereza? E uma coisa que eu grifei, a única coisa que eu grifei, gente, que eu achei muito bonito, é essa parte um pouquinho depois da pergunta. A CNV, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações e temos consciência de que o nosso próprio bem-estar e os dos outros são uma coisa só. E justamente isso é complexo de você explicar para uma criança. Sim. Mas eu acho que é uma coisa justamente de desenvolvimento, não é uma... Acho que a gente tem que pensar assim, estamos todos juntos, que é uma coisa que a gente quer trabalhar junto, né? É que na criança a gente pensa muito assim, eu sou detentor de saber, eu sei de tudo, e a criança não sabe nada, eu preciso passar tudo para ela. Mas acho que tem que acreditar um pouco nisso, né? De que você está transmitindo os valores e as coisas a todo momento, por ações, por palavras. Não só você, toda a sociedade, né? E aí que é uma coisa que vai crescendo, assim. O que ele está atentando aqui é só para não usar essa violência, né? Esse tipo de força. Mas acho que não é assim uma coisa só que é a solução de tudo. E uma coisa também desse livro, que eu lembrei um pouco das coisas do Tantra, né? Porque também acho que a gente conversou um pouquinho, eu falei isso, acho que do Ahimsa, né? Da não violência. Dentro do yoga a gente tem isso, mas não é a não violência cega, né? Justamente, é isso que ele fala aqui, né? Se precisar para salvar, você vai ter, né? Né, qual é a palavra que ele usa que eu achei muito legal? Uso protetor. Isso, punitivo e protetor. E aí eu lembrei de uma coisa que lógico que nem foi, acho que nem é um bom exemplo, porque foi um reflexo, né? Que eu tive. Eu lembro que a Clara era pequenininha, acho que ela devia ter uns 4 aninhos,
E a gente estava naquela de explicar para ela sobre atravessar a rua. E eu estava voltando com ela da escola, descia do carro e falei, Clara, fica aqui comigo, porque eu tinha que voltar no carro para pegar a mochilinha dela. E aí, na hora, ela fez uma malcriaçãozinha assim e virou e saiu. E aí eu tive só o reflexo de pegar ela e eu peguei ela pelo cabelo, sabe assim? Foi onde minha mão alcançou. Eu peguei ela pelo cabelo e puxei, e o carro passou, assim, sabe? Não. Eu juntei ela pelo cabelo e trouxe ela. E ela assustou, porque o carro passou bem perto, né? E aí ela, assim, ela tomou um puta de um puxão de cabelo. Eu peguei no cabirotinho dela e puxei. Ela olhou para mim com o olho arregalado, que ela assustou. Aí eu dei um grito, porque ela Porque assustou. você assustou também, né? Mas ela não... Imagina. Todo mundo assustado ali, era pena de anjo da guarda para todo lado, entendeu? Eles estavam tudo despenados. O cara do carro, a pessoa do carro depois... também desesperado, porque estava, né? Eu acho que nem viu, sabia, Tereza? Porque acho que ela foi bem numa hora que você já passou, sabe? E a gente estava no meio da rua, não é que ela entrou na frente, sabe? Foi quase no meio, assim, sabe? Enfim, ela era pequenininha, o cara nem viu a pessoa. Enfim, mas aí depois a Clara sempre ficava agarrada na minha coxa. Nunca mais ela soltou. Ou então a gente ficava, eu falava para ela, olha para um lado, olha para outro, você acha que a gente pode ir agora? Né? E aí ela ia, aí a gente ia juntos, enfim. Mas, né, foi uma coisa que eu dei um trancão nela, mas enfim, ela nunca achou nada. Mas eu acho que dessas coisas assim, então eu fiquei pensando naquele exemplo que ele deu do diretor, que o diretor vai lá apartar a briga, ele fala pro cara, só briga com gente do seu tamanho, uma coisa assim. Eu achei estranho isso, mas eu pensei, numa situação de briga, às vezes a gente tem que, então, tipo, dar um tchan na pessoa que tá batendo para separar, para daí conversar, né? Também eu acho que eu entendo isso, né? Também, às vezes, essa... Mas acho que ele falou que não foi a melhor forma, né? De agir, que ele meio que... Não, eu digo, exatamente, ele falou que o cara fez errado, né? Mas é que daí eu só pensei nisso, numa situação que a gente precisa apartar uma briga, não vai adiantar a gente ficar, ô, pessoal, então, peraí, vamos, né? Gente, não adianta ser a turma do deixa disso. Pegue a mãozinha. Você fala, olha, se vocês puderem parar, eu tenho uma coisa a dizer, é importante a beça. Não dá, né? Às vezes vai ter que dar um bum de novo, né? E, enfim. Mas eu achei interessante. Qual que é a palavra? Eu vou anotar de novo. É punitivo e protetivo? Protetor. Protetor. Então. Eu achei bem bonito. Mas, enfim. Mas acho que, assim, o maior desafio é fazer isso com adultos, né? Entrar nessa comunicação assim, com adultos. Porque a gente está aqui lidando, pelo menos eu no dia a dia lido com adultos, não tenho muito relacionamento com muitas crianças da minha família. E aí a questão é isso, quando a pessoa já está grande, já tem um monte de, né, conceitos, hábitos, e aí a gente pensa assim, eu quero que a pessoa comporte de tal jeito. No fim, é meio que cada um faz o que quer, né? Mas eu acho, Tice, que de adolescente para cima é mais fácil, difícil é com criança, eu acho mesmo, assim, sabe? Porque com uma pessoa que já está conseguindo, que a gente já consegue conversar, a gente só precisa de tempo. Tem pessoas bem cabeça dura, pessoas bem fechadas. Sim, mas, né? Mas agora, com crianças é difícil, porque às vezes é difícil achar, entender o que a criança está passando, né? Entender, e a criança também entender, eu acho que é foda. Mas não faz parte do nosso repertório, né? Assim. É que eu... né? Eu achei engraçado que você falou, a Tereza faz bastante, você falou, Tice, de pessoas com cabeça fechada e tal, e aí eu falei, mas que essas pessoas aí também já desencana, não precisa conversar, não. Me veio a lembrança daquele caso lá do cara que ele encontrou no táxi, na van lá, no táxi. Meio isso, né? Assim, a gente tentou ter um diálogo, mas não rolou, então tchau. Mas não, mas eu penso assim, de pessoas da nossa família, sabe? Não, eu sei. As pessoas que a gente não quer cortar da vida, não quer, né? Eu não que gosto não dá dessa cortar, coisa de romper. Então, mas essas pessoas não vão mudar também. Então a gente tenta fazer a comunicação não violenta da nossa parte, e a gente já está ciente que eles vão fazer uma comunicação violenta da parte deles, e paciência. Mas aí vai querer esses momentos ensinar pro cara.
Mas então, é aquilo que ele fala aqui em algum momento. Isso não tem, porque não tem problema. A gente pode concordar em não concordar, Uhum. né? É bonito isso, porque eu acho que na hora que a gente consegue trazer esse reconhecimento de responsabilidade, né? Que ele fala aqui, né? Reconhecer a nossa responsabilidade pelas nossas ações e entender, né? Que meu bem-estar envolve no bem-estar do outro. Exato, e aí até por mais quando a gente pensa assim, não quero mais saber, essa pessoa vai comunicar violento mesmo, às vezes a gente pode acabar fazendo alguma coisa mais punitiva, ou um negócio assim que você vai querer ensinar por algum meio que também é violento, sabe? Sim. Tipo, então, até essa coisa de cortar relações, não vou mais falar com ela. Ou, tipo, é uma forma de punir, né? Sim. Aí depende, né? E não funciona Vai que também. a pessoa fica feliz também. Eu não tô mais falando com ela. Mas eu fiquei pensando assim nesse negócio de, por exemplo, imagina você, então tá, você fez uma coisa errada, você que nem aquele exemplo que teve no outro capítulo, você pegou o carro escondido, então você vai ficar de castigo. Imagina, gente, assim, sem brincadeira, eu achei que esse capítulo é a coisa mais difícil para quem tem relação com gente menor de idade, assim, que você é responsável. Isso é difícil. Porque, e aí? A gente sempre acha que, na minha cabeça, faz um pouco de sentido a pessoa ficar de castigo. É estranho isso, né? Na minha cabeça. Assisti Faz todos sentido. os episódios da Super Nanny para aprender como é que faz. Aí o livro que não. Brincadeira, vou assistir todos os episódios, gente. Vai ver, ela Faltou a era última Vai, temporada. Não, mas eu acho mas que... né, tem o tempo, né, conforme a idade da criança. Eu já assisti também. Ela fala que é o minuto para ficar sentado olhando a parede lá no cantinho, depende da idade, né? Tá bom. Mas imagina essa questão do castigo, né? Mas eu acho que então sempre é importante conversar, né? E aí, mas não sei, mesmo que por mais, por exemplo, lembre aquele capítulo lá anterior, então, que ele pega o carro escondido, o moleque não fica de castigo, né? Eles só conversam e aí ele vai com o pai pedir desculpa na casa do outro, não é isso? Uhum. Meio que ele fez ele entender, né? Fez ele entender. Tipo, Mas na minha casa nunca teve isso, muito hein? castigo, assim, de coisas meio de tirar ou de limitar, mas tinha essa coisa da culpa. Era um castigo psicológico né, da culpa, do nossa, saber que fez coisa Tipo, errada. não é nem errado, né? Mas, tipo, nossa, que nota ruim, você me decepcionou. Pronto, acabou. Nossa, isso é muito ruim. Eles falam muito disso, né? De usar para. Sabe que eu tô lendo outro. Ai, desculpa. Não, esse ponto aí, eu lembrei do outro livro que eu tô lendo lá do Mindset, que é do negócio de. Vocês já viram falar? Eu posso mandar depois do link. É bem legal, um negócio que fala dos modelos de. Modelo mental. Tem pessoas que pensam de uma forma mais fixa e outras que têm um modelo mais de crescimento. E aí ele fala que, tipo, quem acredita, né, que se eu estudar eu vou melhorar. Ou tem gente que fala, eu sou burra, não adianta estudar, sabe? Então, eles falam dessa coisa da educação, dos pais, da escola e tal, e aí um desses, eles falam, tipo, quando a gente atrela a culpa, que, tipo, o pai fala que a pessoa tem que fazer tal coisa para deixar ela feliz, para tirar. E aí, meio que, ele não coloca o centro no aprendiz, né, no caso. Ele coloca o centro nele, no adulto. Que, tipo, o que o cara fizer ou não vai influenciar o seu sentimento, seu comportamento. E eles falam que, na verdade, você tem que colocar o centro na pessoa, né? O problema, tipo, a questão é ela, ou ela se esforça e consegue, ou ela, né, desiste, vai ficar enfim. fora. Mas que as ações dela têm consequências nela, e não nas outras coisas. Putz, é muito isso, né? Você não pode atrelar, tipo, fazer tudo a respeito de você, no sentido de pai, de responsável, né? Tem que Mas colocar a pessoa. isso, porque por mais que a pessoa, é importante ela entender que o centro é ela, mas é importante ela entender que as ações, as consequências, ela que vai sofrer, mas reverbera, né? Isso, mas mas acho que se ela pensar nas Como consequências que vai trazer para responsabilidade. ela, acho que essa coisa da responsabilidade fica mais evidente, e não sempre uma causalidade com relação a alguém que ela gosta. Sim, Mas fala, Tereza. Não, eu só ia falar um pouco sobre
que eu lembrei que ele menciona em outro capítulo e que eu acho que está um pouco relacionado com isso que você falou também. Disso, quando você fala, né, para criança ou para outra pessoa então eu fico chateado quando você fez isso, porque a gente está falando da culpa, né? E ele já trouxe em outro capítulo o de você colocar os seus sentimentos como responsabilidade de outra pessoa, né? Que não é algo para ser feito, né? Então a culpa só seria mais um reforço daquele outro capítulo, né? E aí eu não sei se eu entendi direito, mas esse exemplo que você deu, tipo, quando às vezes a gente faz as coisas, tipo, porque meus pais vão ficar orgulhosos, ou porque, né, tipo, a gente pensa muito nisso também, né, então... É que acho que anda junto, né, com essa ameaça e a recompensa. Sim, exatamente. Ai, gente, coisa mais... Falou ameaça, eu lembrei. Coisa que mais me dói o coração é criança na escola que perde alguma coisa, tipo, perde o brinco, e a criança começa a chorar desesperada, porque minha mãe vai bater em mim, meu pai vai bater em mim quando eu chego em casa. Cara, eu quase choro junto com a criança. Tá vendo? Aí é o uso da força punitiva. Imagina apanhar. Pior que às vezes ela nem vai apanhar, sabe? Às vezes é só ameaça mesmo. É só terror psicológico. Né? Então, mas já é uma violência. De alguma forma funciona a ameaça, né? Não, funciona muito bem. Como funciona? Acho que não, porque a pessoa ela pode ter perdido por acaso, não por querer. Na verdade, eu acho que a maioria das não. Funciona no sentido de que fez a pressão na criança, entendeu? Ah, tá. Mas não evitou que ela perdesse. Não. Fora do a criança fica sofrendo. É por isso que ele falou dessa questão, assim, também eu achei interessante isso de pensar. Em vários capítulos ele fala isso, né? Pra gente pensar o motivo real das coisas, tipo, ir destrinchando e vendo o que tá por trás. E aqui ele fala essas duas perguntas, né? Quais querem que sejam as razões dessa pessoa fazer o que eu estou pedindo? Nesse caso, os pais queriam que a criança, tipo, não tomasse cuidado com os pertences. Não perdesse, né? Não perdesse. E aí o que eles conseguiram, na verdade, foi fazer com que as crianças tivessem medo dos pais. E não evitou perder os bagulho, porque a criança perdeu, porque criança perde, adulto perde, né? Perde coisa, perde, sim. Coisas, a gente perde coisas, é assim. Exatamente. Às vezes eu acho engraçado, assim, esse negócio de essas perguntas que ele dá, eu acho muito útil, né, na verdade, porque facilita muito a gente entender por que não faz sentido alguns comportamentos. Sim, isso eu achei bem legal mesmo. E uma outra coisa, gente, que não tem nada a ver, mas que eu lembrei, que na hora que ele está conversando com as crianças lá da escola de CNV, ele usou a palavra sugestão. Então eu queria sugerir algumas que ele achava que... Como é que é a palavra que ele tá lá tentando entender com o menino o que está acontecendo, e aí ele fala, eu tentei sugerir tal coisa. Aí eu falei, então tá, então talvez isso aconteça quando a gente está conversando com adolescentes e crianças. Você, como adulto, você teoricamente já conhece um pouquinho mais da ordem das emoções e dos sentimentos, e aí você sugere, né? Lembra? Porque teve uma vez que eu fiquei brava que eu achei que ele sugeriu muito. Uhum. Conversa, lembra? Eu achei que, entendi. Então, talvez esse seja o jeito de ensinar, né, as crianças e adolescentes, sugerindo, traduzir, talvez, né? Porque eles não têm as ferramentas às vezes não necessárias. É que eu não sei se eu me entendo com essa palavra sugestão, porque parece que eu estou querendo que a pessoa aceite uma coisa que não é. Não, eu acho que é mais então, uma interpretação. Eu ia tentar adivinhar, eu iria usar a palavra adivinhar, não sugerir, sabe? É que o adivinhar acho que implica que você está chutando, né? Que você não sabe. E no sugerir é como se você tivesse feito uma análise. Para minha cabeça, não, sabe? Na minha cabeça, quando eu penso sugerir, eu tô querendo te, sabe, assim? Direcionar. Direcionar. E se eu tô querendo adivinhar, eu realmente estou atenta aqui tentando... É engraçado isso, né? É bastante sentido. É isso mesmo. Umas palavras martelam mais que as outras. Mas então, Bruna, aí também tem que fazer o que eu já fiz em alguns capítulos. Nesse eu não fiz, mas eu posso ver depois. É ver qual era a palavra em inglês, né? Porque muitas palavras, coisas na tradução, fica meio confuso, né?
Porque se a mesma fosse o palavra Jetsons, tem né? significados diferentes, né? Tá bom, pode fazer isso então, Rê, aí depois você me conta. Eu faço. Me lembra, se esquecer, me lembra. É que tá no meu. Acho que não tá aqui no computador o PDF, senão eu vi agora já. Entendi. Ah, você tem Gente, a versão. vocês me desculpam, mas eu tô me sentindo a 2 por hora, tá? Ah, eu também, Tranquilo. relaxa. Eu tô 2 por hora. Também. Gente, eu ia falar, eu lembrei, achei um negócio aqui, eu ia compartilhar com vocês. Sim. Que eu achei bem a ver com autoconhecimento, que eu vou mostrar. Cadê? Um negócio, eficiência pessoal dos insights. Não sei se vocês já viram, deixa eu botar mais na luz. É um negócio que é muito antigo, mas ele faz os tipos das pessoas pelas cores. Vocês já viram isso? Não. É um negócio de autoconhecimento. Aí tem assim, né? Azul, vermelho, verde e amarelo. É meio no sentido de água, fogo, terra e luz, sabe? E aí ele tem as personalidades. Capitão Planeta. E aí ele... Deixa eu tirar aqui. É um negócio muito legal, que eu acho que é assim, isso aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, era de um estágio meu lá nos mil, nossas bolinhas. Não, eu trabalhei na farmacêutica e aí eles traziam um monte de coisa dos Estados Unidos lá importado, né? O americano adora essas coisas. Aí ele fala, é muito para se relacionar, para se conhecer e se relacionar. Aí eu vou mandar para vocês depois as partes, que é muito legal. E eu tenho dificuldade de me... Eu lembro que quando eu fiz isso daqui, é tipo um mapa astral quase. Quando eu fiz isso daqui, deu que eu tenho um pouco de todos, que eu não sou nenhum característico, ó, os 8 tipos primários, né? Aí tem assim, os tipos, né? Vermelho é o diretor, amarelo é o inspirador, sabe? Depois eu mando para você. Beleza, manda aí. E aí é legal de ajudar no autoconhecimento. É um pouco estereótipo, mas ele ajuda, assim, a você tentar se identificando, sabe? Tanto que eu olhei e falei, nossa, meu marido é esse aqui, ó, sei lá qual que é, o observador. E aí eu lendo, ele falou, check, tudo verdade, beleza. Aí eu falei, e eu? Aí ele olhou, em parte de uns, outras partes não. Tipo, lemos os 8 e falou, mas é um pouco de todos. Tipo, assim, exceto alguns, né? Tipo, muito mediano, assim, eu sou um pouco de todos. Eu falei, ai, gente, que difícil. Eu queria cair num tipo certinho, sabe? Por que você queria cair no tipo certinho? Para facilitar meu autoconhecimento. Adorei. Eles categorizam aqui todo mundo, aí, tipo, é mais fácil, né, gente? Você é esse, pronto. Você acha... Mas é que a gente falou daquele negócio da personalidade, né? Que lá tinha 16 tipos e tal. Gente, e sabe mas que é legal não ter relação. Aquele dia eu fiz um e deu aquele que eu já esqueci, e aí antes de ontem, eu fiz de novo, deu outro. Mas outro parecido, né? Não outro, tipo, muito diferente. Então, aqui agora eu esqueci. Tipo, mudou uma letra, assim. Mas não, mudou o desenho. Muda. Eu era amarelo, agora eu tô azul. E outro mas às vezes não mudou tanta coisa, tem que ver o que saiu. Eu Mas é porque depende das respostas que você põe. E porque, assim, às vezes você está em situação diferente, às vezes pode mudar durante a sua vida. Eu tô de TPM, antes eu não tava. Exatamente. Eu tava ovulando antes, agora eu tô de TPM, isso muda tudo. Vou ver aqui, peraí, vou fechar. Então, mas é legal porque aqui, nesse sentido de você se conhecer, aqui pelo menos ele fala reconhecendo o estilo dos outros. Meio que para você tentar, quando se relacionar com alguém, meio que adivinhar ou tentar conhecer mesmo o estilo do outro. Travou, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo travado, merda. Te ouvindo, sim. Tá, mas eu tô travada a imagem? Você tá travada. Que ótimo. Que supimpa. Tá travado, tá? Daqui a pouco eu procuro de novo. Ai. Será que a gravação tá rolando? Eu acho que tá. Aí fica só a voz e as nossas imagens ficam travadas.
Aqui tá parecendo que tá gravando. Então, fica só gravando o áudio, eu acho. Não Gente, grava posso falar uma coisa aqui que eu achei muito. Eu tô procurando no livro em inglês aqui para ver, e acabei de descobrir que no livro em inglês tem um capítulo extra aqui. Não Mentira! acredito. Que é o Qual? 11. Eu tava olhando o 11, Ah. e aí o 11 é Conflict Resolution and Mediation. Eu falei, não, mano, não Porra! é isso. É importante Nossa! isso daí. A gente quer. A gente quer saber como resolver Pois é, conflitos. então. Absurdo, isso aqui é absurdo. Nossa, mas por que, Enfim. por que isso daí viu? Não sei, ele deve ter adicionado, deve ser uma edição diferente, sei lá. Mas realmente é outro capítulo? É outro capítulo. Não tem, ele não fala as mesmas coisas, e só a tradução mudou tudo. Eu dei uma olhada rapidinho aqui, não sei se ele fala alguma coisa do 10, sei lá, mas eu achei que era, pra mim pareceu outro capítulo. Pô, sacanagem. Mas depois eu vejo aqui, aí Gente, tá tudo eu vou mandar no travado. grupo de novo o livro em inglês. No total ele quiserem tem ver. 14? Ou 13. Quanto que tem? Tem os mesmos? O físico aqui em português tem 13, né? É. Gente, vocês estão me Deixa eu vendo? ver aqui. Tá funcionando. Eu tô te vendo travado. Tá. Ô, Bru, a palavra que ele usa é exatamente suggesting. Putz. Uhum. Ó, aqui, peraí. Ô, Bruno, acho que se você tirar a câmera e voltar, de repente vai. Ó, tinha dado animador, né? Ih, caralho. Ih, merda. Ferrou. Perdeu. Gente, você tá dando, sei lá o que tá acontecendo. Ei, vocês estão me ouvindo? Amo, pode falar. Sim, estamos te ouvindo. Tá, eu não tô vendo nada. Quando eu fiz no começo do mês lá com vocês, voltou. Tava animador. E aí, ontem eu fiz e deu cônsul. Nossa, bem O diferente. animador é ESFPA. E o outro é ESFJA. Ah, mas aí mudou uma letra só. É. Sei lá. Tô tão cansada, gente. Mas eu acho que é isso, Bru. O meu também, eu fiz isso, somos, mudou uma letra. somos várias pessoas. Somos várias pessoas. A gente tem que aceitar isso também. E deu para entender. Às vezes você pensa assim, um momento de vida e tudo. Eu percebi assim que era muito pelo ambiente de trabalho que eu tava, tipo, eu era forçada a ser mais lógica, então eu tinha dado um T lá de lógico. E aí, no fundo, como natureza, assim, eu identifiquei que eu sou mais sentimental do que lógico, só que num ambiente de trabalho, num momento de vida, eu estava tendo que ser muito mais lógica, racional, no sentido. E aí depois eu fiz várias vezes e falei, não, é isso mesmo, eu sou mais emotiva do que racional. Eu tenho que ser racional. Mas A gente tenta, né? Porque parece que a sociedade quer isso, né? Racional? Não, inclusive desses dos perfis, né, de ser mais agressivo, assim, tipo, poxa, eu fiz lá o processo de trainee, era super agressiva, a gente tinha que ser de um jeito, assim, pra, tipo, não morrer, não desaparecer, sabe? E acaba que você vai se adaptando, né? A Bru E aí depois, quando... travou de vez, né? Sumiu, né? Sumiu a imagem e o som. A imagem pra mim tá congelada, mas A o imagem som também. não existe. Não, mas tá no mudo. Ela tá no mudo, então. Peraí que ela tá no mudo. Ela mandou mensagem, será? Falou que ela nos escuta. Ah, mas não conseguiu. Será que você não consegue sair? Será que se ela sair, vai cair a sala? Acho que não, né? Porque ela tinha mudado. Não era? Não sei. Mas se cair também a gente entra de novo, né? Não tem problema. Melhor do que ela ficar aqui sem conseguir falar. Bruna, tenta sair.